Esse aqui é o primeiro episódio do Casão Pode Tudo. E pode tudo mesmo, porque eu vou falar sobre cinema, música, futebol. Na realidade, eu vou falar sobre a vida, porque a vida tem todos esses segmentos. Meu primeiro convidado, que está aqui, ó, meu amigo, jogamos juntos, treinador do Grêmio, Renato Gaúcho. Fala, Renato, beleza? Beleza, Gazão. Em primeiro lugar, um prazer estar conversando com você e principalmente se tratando da tua primeira entrevista. Pô, para mim é um prazer. Fiz questão de falar com você nessa primeira entrevista, porque temos muito que conversar. Você é um cara que fala espontâneo, fala as coisas mesmo, e é isso que é interessante pra gente. Primeira pergunta, eu quero falar o seguinte: você acha que é justo essas críticas que você recebeu depois que você foi embora da derrota do Internacional, que foi 3-2, você foi embora para o Rio de Janeiro, criou uma polêmica enorme. Eu vi a sua entrevista depois do jogo com o Atlético Paranaense e você rebateu os jornalistas, né? Você acha que foi justo? Que os caras estão pegando no seu pé? Está sendo uma coisa, está sendo uma perseguição? Na verdade, o caso é um pouco de tudo, né? Porque eu costumo falar que o combinado não sai caro. Então, para as pessoas que eu tinha que falar que eu iria viajar após a partida, após o Grenal, algumas pessoas sabiam e estava tudo ok. Infelizmente, nós perdemos o Grenal, mas estava combinado. Aí eu fui embora, aí não deram a chance, escutaram um lado, não sabiam direito a história, entendeu? E eu, durante a semana, eu já havia dito que era para eles terem avisado a imprensa que eu não iria dar entrevista justamente por isso, porque o jogo terminava quase que em cima do meu voo, e era o último voo. E eu tinha um compromisso muito sério no dia seguinte, na segunda-feira, 9h30 da manhã. Então eu tinha que pegar aquele voo. Aí muita gente se perguntou, por que não foi no dia seguinte de manhã? Porque a gente mora em Porto Alegre, o aeroporto lá quase todas as manhãs fecha, por causa da neblina, por causa da chuva, e abre praticamente 10, 11 horas da manhã. E eu não podia perder aquele compromisso das 9h30. Então foi isso, mas aí, se tratando de Renato, né, eu costumo falar que criticar o Renato é fácil. Difícil é ser o Renato. Mas com toda humildade, mas quando se trata de Renato, qualquer pingo, qualquer grãozinho de areia vira uma tempestade. E foi o que aconteceu. Então depois, praticamente quase uma semana depois, que você falou, inclusive, que você ouviu a minha entrevista, me perguntaram o que tinha acontecido. Eu falei, vocês já me julgaram, já me condenaram, ficaram 3, 4, 5 dias me batendo. Agora vocês querem saber a minha versão? Mais ou menos eu coloquei panos quentes, deixa assim, entendeu? Deixa assim. Eu acho que quem tinha que saber das coisas estava sabendo. Então, eu vou nessa linha. A sua relação com a imprensa era melhor como jogador, é melhor como treinador, ou sempre foi uma relação meio complicada? Um pouco de tudo também. Quando eu era jogador, eu me garanti, porque estava dentro das 4 linhas. Mas eu vou te falar a verdade, Casal. Eu sinto mais saudades da nossa época. Da nossa época. Hoje em dia tá muito chato. Você não pode falar nada, você não pode fazer nada. Que isso vira uma bola de neve que não para mais. Não dá para condenar a imprensa, porque, sinceramente, tem um bom relacionamento com a imprensa. Agora, sempre tem um, dois, o três, são aquelas cartas marcadas que gostam de me perseguir. E para esses dois, três eu não dou mole, eu rebato mesmo. Então isso talvez deixe Você, eles. você acha que você, sendo o maior ídolo do Grêmio, sendo um treinador que venceu praticamente quase tudo com o Grêmio, Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais, logo Mundial, que você tudo. chegou, você acha que a cobrança é excessiva? Eles esperam muito mais de você? Eles olham para você e eles veem o Renato que jogava ao invés do Renato que é o treinador? Porque você não decide nada dentro de campo. Você treina e os caras vão jogar. Na época que você jogava, como você bem falou, você se bancava. Mas os caras se cobram como o maior ídolo do Grêmio. Você acha que é excessivo por causa disso? Não, Esperam mais de você? não. Não, porque nesse ponto você tocou bem o caso. Se alguém poderia me cobrar com esse tipo de pensamento, seria o torcedor. E o torcedor inteligente sabe que o tempo passa para todo mundo. Eu já não jogo mais. Hoje estou ali na beira do campo. Hoje eu sou treinador.
Mas são aquela minoria, 2, 3 da imprensa, que é perseguição mesmo. É perseguição em todos os sentidos, entendeu? Ganha, normal. Não ganha, é isso, é aquilo. Sempre, sabe, aquela perseguição que às vezes não é nem que me irrita. É ciúmes, é inveja, entendeu? É exatamente isso, 2, 3, entendeu? É por isso que eu não dou mole para esses dois. Eu rebato mesmo. Bato, pode me criticar, pode elogiar, tem que ser profissional. Se o jornalista está sendo profissional, no meu trabalho, você é elogiado, você é criticado, não vai ter problema algum. Agora, quando você vê que tem a maldade, e tem a maldade, em alguns casos, aí se ficar calado, sabe, parece que tudo que eles falam é verdade. E não é bem assim. Não é bem assim. Você como treinador, eu gosto, já falei diversas vezes que você tem uma relação com os jogadores que é impressionante. Você recupera jogadores que os times já estão encostados, com uma certa idade. Qual é o seu segredo? Que tipo de relação você tem com os jogadores, sendo você, Renato, que gostava de sair, gostava de se divertir, como eu também gostava, e hoje você cuida dos caras, ou treina os caras, fica de olho nos caras. Você prende, você deixa os caras à vontade. Que tipo de relação que você tem? Eu falo exatamente para eles o caso seguinte. Jogador de futebol, em primeiro lugar, ele não é, digamos assim, um prisioneiro. Ele não é aquele cara que não pode fazer nada. Ele é um ser humano. Tudo tem hora. Tudo tem hora. Então eu falo para eles o seguinte, ó. Quer fazer, você pode fazer. À vontade, daquele portão para fora, não tem problema nenhum. Daquele portão para dentro, aqui no CT, é comigo. Se você não conseguir treinar, se você não conseguir jogar, você vai para a reserva. Eu acho que a melhor coisa é o papo direto que eu tenho com os jogadores. Muitas vezes o cara chega lá e eles têm essa liberdade comigo. Você é malandro, também na nossa época a gente conhece quem foi para a noite, quem não foi, entendeu? Então já vejo o cara que está meio se arrastando, já chamo ele de lado, olha só, fica aqui na marca, é melhor do que você ir lá para dentro, tropeçar na bola e cair. E no dia do jogo, mas no dia do jogo você tem que correr. Mas no dia do jogo eu vou te cobrar. No dia do jogo você vai ter que chegar lá e correr, entendeu? Não adianta, muitas vezes, você botar o cara para treinar se ele não tem condições. Às vezes o melhor treino é deixar em cima da marca. Mas aí, como você falou, aí no dia do jogo, aí no dia do jogo, agora, né? Agora eu lembro que a gente, lá no Flamengo, a gente jogava junto e a gente tinha o mesmo discurso. Que a gente falava assim para os caras, quer sair? Sai. Mas depois se banca, meu. Depois se garante no campo. Se não se garante, você não fala, sai. Eu me garanto. Você sempre se garantiu mesmo. Pois né? Quem se garante, sai. Então, naquela relação que eu falei também na pergunta, com os jogadores mais velhos ou jogadores encostados nos clubes, qual é o tipo de fala, qual é o tipo de tratamento que você tem, que na sua mão os caras voltam a jogar bem? Você foi campeão diversas vezes com jogadores acima dos 30, já encostado em outros lugares que foram determinantes no seu esquema tático ou no seu jeito de ver o jogo. É saber levar os caras, o Casão. Tem jogadores que têm uma certa idade, e a idade chega para todo mundo, não pode, de repente, um jogador de 35, 34, 36 anos fazer o tipo de treinamento que o garoto de 20 e poucos anos faz. Então você tem que ter o cara para o dia do jogo, o cara que vai decidir, o cara que vai te ajudar no dia do jogo com uma certa idade, você tem que dar uma segurada nele durante a semana, para quê? Para que ele possa aguentar o jogo, no dia do jogo, aguentar os 90 minutos. Eu dou exemplo, por exemplo, do Soares agora, ele é um cara que tem 35, né? 36 anos. Ele é um cara que às vezes eu quero tirar ele do treino. Ele não quer sair, não. Não quer sair, não. Eu falo, Soares, 36 anos, eu preciso de você inteiro no jogo. Não, deixa eu treinar. Ele gosta de treinar, um puta de um profissional. E não é que o cara gosta de treinar, e chega no jogo e fica parado. Ele vai lá no jogo e corre o tempo todo. O tempo todo. Um outro jogo que eu olho para ele, tiro ele, entendeu? Mas ele não está esgotado por causa da idade, é que ele correu demais durante o jogo. Então, esse é um cara que tem que tirar o chapéu. Você tem que saber levar o jogador durante a semana e conversar com ele, dar liberdade para ele conversar com você, para ele falar dos problemas dele, o que ele está sentindo, o que ele não está sentindo, como ele gosta de jogar, como que ele não gosta de jogar, tipo de treinamento. Então você tem que dar essa liberdade para o jogador. Você não pode chegar lá e impor uma coisa, é isso, todo mundo vai fazer e ponto final. O cara vai fazer porque ele é profissional, ele é pago para isso. Mas daqui a pouco você não tem o cara no dia do jogo. Então o que falta, o que eu vejo hoje em dia, muitas vezes é o diálogo do treinador com o grupo.
Eu vejo treinadores que passaram, inclusive, lá no Grêmio agora, e não passavam no vestiário. Ficavam na sala da comissão técnica, da sala da comissão técnica direto para o campo, do campo direto para a sala, e não andava no vestiário. Eu não tinha convívio com o jogador, eu não conversava com o jogador. Isso eu respeito, é um direito que todo treinador tem. Mas aí você se afasta do grupo. E eu acho que esse afastamento que o treinador tem com o grupo não é bom. Não é bom para ninguém. Para o grupo e muito menos para o treinador. Você faz um esquema especial do time para o Soares ficar mais à vontade para jogar, decidir o jogo, Sim. fazer gols? Sim. Tem um esquema... Sim, o esquema eu deixo ele sempre mais próximo da área, porque ele é um cara que preocupa bastante o adversário, preocupa muito a defesa adversária, e sempre tem 2, 3 caras em cima dele. Eu deixo ele jogando num setor que, se o cara fizer uma falta, é uma falta perigosa. Dentro da área pode ser um pênalti. Se o cara falhar, ele mete o gol. Se ele falhar, e faz gol mesmo. Não é por nada que ele é o 4º maior artilheiro do mundo. Então não adianta ter um jogador desse e, de repente, eu ter um esquema de jogo para a gente jogar num contra-ataque. Como que eu vou fazer o Soares puxar um contra-ataque? Uma que eu já gosto de jogar ofensivamente. Lógico, tomando os cuidados defensivos. Então eu já deixo ele sempre mais próximo lá, com total liberdade, que não precisa marcar. Aí os outros marcam. Por quê? Porque o cara decide. Então não adianta tirar o fôlego, digamos assim, dele para correr atrás do adversário, correr atrás de um zagueiro, correr atrás de um volante, e na hora que eu preciso dele com força, ele não vai ter essa força para decidir. Então é um cara que decide. Desde a minha época é isso, eu penso dessa forma. Eu joguei com o Zico também, a gente deixava o Zico, você não precisa marcar ninguém, fica solto aí, deixa que a gente marca por você. Mas a gente sabia que quando a gente tocava a bola nele, alguma coisa ia sair. Quando a bola chega no Soares, alguma coisa vai sair, de bom. Então, tem horas que você tem... Eu trabalhei muito dessa forma com o Romário. O Romário também, ele foi meu jogador. Eu deixava ele próximo da área, o baixinho era terrível também. Não adianta você trazer um jogador desse para longe da área. Sim. Você vai se prejudicar, vai prejudicar teu esquema. Ele não vai render. E não vai render. Não é a dele. Não vai render. E outra, vai ser caçado numa área que não vai levar perigo. Exatamente. Entendeu? Então, ele jogando... Esses jogadores jogando próximo da área, aí sim vão ajudar bastante. O lance é o seguinte, Luan. O Luan com você jogou pra caramba Copa do Brasil 2016, né? Libertadores, foi o rei da América. O rei da América. Ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, sendo determinante. O time estava muito mal, ele entrou no time. E o Wallace, né? Que era o outro jogador do Grêmio. O volante. Entraram na seleção, mudaram tudo. Ele foi pro Corinthians. Antes de ir para o Corinthians, você começou a tirar ele do time. Ele começou a ficar no banco, algumas vezes você não relacionava ele para o jogo. De repente, você libera ele para o Corinthians. Ele foi muito mal no Corinthians, tecnicamente, até como comportamento. Né? Não se esforçou, estava muito embaixo. E você pediu ele de volta. O que você viu no Luan, que sinceramente eu não vi no Corinthians, que você olhou e falou assim, pô, esse cara eu acho que dá para eu recuperar e ele vai ser importante para mim. O que você viu nele? Qual foi a possibilidade que você viu dele se recuperar? Boa pergunta. Bom assunto, Casagrande. O Luan, ele ajudou bastante a gente na Copa do Brasil, na Libertadores. O Luan, muita gente consagrou ele como um cracaço. Não, ele não é um grande craque. Ele é um bom jogador. Ele ajudou muito a gente lá no Grêmio. Eu fiz todos os jogos lá. Ele não se deu... Aí vocês falam assim, ele aqui... Vamos na gíria popular, né? Ele quebrava a noite aqui no Corinthians. Eu conversei com ele. Ele lá no Grêmio ele quebrava também. Ele quebrava, mas eu falava exatamente aquele assunto que eu falei há alguns minutos atrás. Vai se bancar. Se não bancar, sai. Se você se bancar, vai pro estouro. Não tem problema nenhum. Se você chegar aqui no treino, chegar no jogo e jogar e nos ajudar, não tem problema nenhum. Se você achar que está se prejudicando, pisa no freio. Ele não estava achando o freio, ele estava achando só o acelerador. Falei, Luan, calma, Luan, o jogador de futebol precisa das pernas, precisa correr, ele precisa estar bem, se não correr, já viu. Enfim, aí teve uma parada que ele podia ter vindo para o Corinthians, que financeiramente era muito bom para o Grêmio. O presidente me perguntou. Eu falei, olha, presidente, pode liberar, que é um grande negócio para o clube. E foi feito. Então, agora você me pergunta por que eu trouxe o Luan de volta. O Luan, ele nos ajudou bastante. O Luan, ele pode nos ajudar bastante.
Mas eu falei para ele, em primeiro lugar, você precisa se ajudar, Luan. Você precisa parar com algumas coisas e você precisa treinar. Não é deixar virar um santo, mas acha teu freio. Pisa um pouquinho no freio, daqui a pouco você pisa no acelerador, tudo tem hora. No momento eu trouxe ele para o Grêmio porque ele é um bom menino, ele é um bom menino, ele é um bom garoto. E ele estava no fundo do poço. Aí o que eu pensei? Eu vou trazer o Luan de volta, eu vou tentar fazer com que ele volte a jogar bem, para ele, quando ele chegou lá, eu falei, a partir de hoje, o Luan, você tem até dezembro, o contrato dele é até dezembro. Você é tua própria vitrine. O que você fizer de bom, é bom para você. O que você fizer de ruim, vai te prejudicar ainda mais na tua carreira. Então você está tendo essa oportunidade num grande clube, pedir para a torcida apoiar ele, até nem precisar, porque a torcida adora o Luan. Agora é contigo. Então a primeira coisa que eu fiz, cara, foi recuperar o ser humano. Ele estava, eu vi, caidaço, ele estava no fundo do poço. Então a primeira coisa que eu falei, vou tentar recuperar ele, que vai depender dele, obviamente, mas estou dando uma grande oportunidade novamente na carreira dele, para ele se recuperar, ou para ele permanecer no Grêmio, ou para abrir. Mas está valendo a pena? Tá, ele está se comportando bem. Mas o que está faltando agora, que eu estou soltando ele aos poucos, o que está faltando para o Luan é o ritmo de jogo. Aí você pode me perguntar, tá, mas o ritmo de jogo o jogador só pega jogando. Só que cada jogo do Grêmio é uma decisão. Se eu botar o Luan na hora errada durante os jogos, eu posso queimar ele de vez, porque ele ainda não está 100% e você jogou muito. Exatamente, não tem aquela confiança. E se sabe como é que é, sem o ritmo de jogo, a bola pega na canela, daqui a pouco vai dizer, pô, mas não joga nada. E o jogador de futebol sem ritmo de jogo, não é que ele está parado há 1 mês, 2 meses. O Luan ficou parado quase 1 ano sem jogar. Então, o meu primeiro pensamento foi recuperar o ser humano, porque ele é um bom garoto. Isso aí os caras podem falar qualquer coisa do Luan, mas ele é um puto no garoto. Bom, pelo que você vem fazendo, pelo que você já fez como treinador, você acha que merecia ter sido treinador da seleção brasileira em algum momento, quando se começou a se falar no seu nome, muito se falou no seu nome, teve um momento que você e o Rogério Ceni eram os 2 treinadores que a gente mais falava na imprensa. Né? Eu falava muito de você para ser treinador da seleção brasileira. Você acha que você já merecia uma chance, passou o tempo, você não subiu no bonde, ou o bonde não deixou você subir, ou você tem expectativa de chegar na seleção brasileira como treinador? Eu trabalho para isso, cara. Aí você fala assim, o bonde chegou, você não pegou o bonde... Ou o bonde não parou. Não parou, o bonde passou a 180. O que é necessário para chegar numa seleção brasileira? É você ganhar títulos no seu clube. O jogador de futebol, como na nossa época nós estávamos na seleção brasileira, o que a gente tinha que fazer no clube para chegar numa seleção brasileira? Jogar bem. Jogar bem e ganhar títulos. Que o treinador da seleção brasileira está observando. O que o treinador precisa fazer para chegar numa seleção brasileira? Fazer um grande trabalho e ganhar títulos. Isso eu faço. Você merecia estar na seleção brasileira? Não? Bom, aí já não depende de mim. Eu faço a minha parte. Eu faço os bons trabalhos e conquisto títulos. Se eu vou receber uma oportunidade ou não na seleção brasileira, já não cabe a mim. Eu trabalho para isso. Tenho esperança de um dia chegar na seleção brasileira? Lógico. Eu acho que o treinador, qualquer treinador que não tenha um pensamento de chegar na seleção brasileira é porque ele não se garante. É a mesma coisa que eu falo para o jogador de futebol. O jogador de futebol, seja ele quem for, ele tem que ter o pensamento de chegar na seleção brasileira. Se ele vai chegar ou não, é outro departamento. Mas ele tem que pensar em seleção brasileira. Ele não pode colocar dentro dele, eu não tenho condições de chegar na seleção brasileira. A cabeça do treinador, ela é diferente da cabeça de muita gente. O treinador, ele pensa de uma forma que daqui a pouco, quando você menos espera, ele olha aquele jogador, eu vou convocar aquele jogador, porque aquele jogador vai entrar muito bem no meu esquema. Ele vai lá e convoca o cara. Então o jogador não pode, nunca vou chegar na seleção desanimar, né? Desanimar. E, pelo contrário, tem que correr atrás. E é a mesma coisa do treinador de futebol. Como que o treinador de futebol não tem que pensar numa seleção brasileira? Se ele vai ou não é outro departamento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como você está vendo a seleção brasileira nos últimos anos? Você acha que aqueles grandes jogadores, aquelas seleções que você tinha jogadores que podiam decidir o jogo a qualquer momento, esse momento do futebol brasileiro passou? Passou. Em relação à nossa época, sim, passou. Na nossa época, eu me lembro que eu falo para o meu grupo até hoje,
nos clubes da nossa época, tinha sempre 4, 5 grandes jogadores, craques. Tanto é que muitos torcedores iam ao Morumbi, ao Mineirão, ao Maracanã, ver não só o time dele, mas ver o adversário também, cada qualidade. Ver os jogadores, né? Tinha jogador que chamava público. Exatamente, para ver os jogadores de ambos os lados. E sempre casa cheia. E aí, você olhava para o treinador, na maioria deles, eles eram chamados de burros, porque eu só podia convocar 22. Era muito craque de fora. Muito craque. E aí o treinador tem que ir pela cabeça dele. Ele jamais vai, hoje em dia também, jamais o treinador vai agradar todo mundo. Ele vai desagradar algumas pessoas. Agora, se tratando da nossa época, que eu falo, tinha muito mais já que você falou na nossa época, já que você falou umas 3 vezes, na nossa época, mas como era a nossa época? Como foi as nossas eliminatórias em 85, aquele grupo, aqueles momentos, os treinamentos, os jogos? Pô, maravilhoso. Só olhava para um lado, craques, olhava para o outro lado, craques, olhava para lá, craques. Eu olhava a televisão, outros jogos, craques que não estavam ali com a gente. E eu te carregando, digo-se de passagem. Você lembrou bem, eu te carregando. Então, agora eu vou falar. Aí eu te carregando. Domingo à noite, no Fantástico, tem os gols do Fantástico, certo? O Renato cruzava a bola e eu fazia o gol de cabeça. Se eu não fizesse o gol, o Renato não ia aparecer no Fantástico, porque não tem cruzamento do Fantástico. É só os gols do Fantástico. Então, eu projetei o Renato, assim, mundialmente. Tem que reconhecer isso. Hã? Agora, pergunta pra ele, sem os cruzamentos, se ele ia estar no Fantástico também. Não ia estar lá, pô, não ia estar. E o que era mais difícil? Fazer a jogada. O gol tá ali próximo do gol, era cabeçada, gol. Agora vai lá, dribla o adversário, olha, levanta a cabeça. Eu não cruzava pra ele, não. Não cruzava pra você, não. Eu te achava. Não se mexe aí, não. Toma, faz. Vem cá, quando eu lembro daquele ano 85 na seleção, eu me lembro o seguinte, um grupo, um ambiente levíssimo, uma relação super legal, divertida, a gente bagunçava com os caras, principalmente eu, você, o Éder, o Tele ficava maluco com a gente. Comigo, principalmente, né, que me perseguia. e a gente jogava bem os jogos e vencia os jogos. Por que você acha que o Tele mudou a cabeça dele, de repente, para a convocação de 86? Você acha que aquela convocação de 28 caras atrapalhou todo o projeto? É que eu falo, a cabeça do treinador, né? Cada treinador tem sua cabeça e o treinador, muitas vezes, é difícil de entender a cabeça dele, mas Mas, assim, teve diferença das relações. Quer dizer, eu estou te perguntando, mas eu estou afirmando, pelo menos que eu percebi. A relação do Tele com a gente em 85 foi completamente diferente da relação do Tele em 86. Sim. Né? Eu vivi um dos melhores momentos da minha carreira ali. Juntamente com você, com ela, nós tínhamos sido praticamente os melhores jogadores das eliminatórias. A Copa do Mundo foi no México em 86, era meio-dia. Eu lembro até hoje que o Zico, o Sócrates, o próprio Falcão, quando fui cortar, falaram, pô, Tele, a gente vai precisar dele. Tinha 23 anos, 23, 24 anos. Eles falaram, pô, a nossa seleção tem uma média de idade um pouco alta, pô, ele é garoto, tá voando, nós vamos precisar dele meio-dia lá, tal. A gente precisa desses garotos aqui. E ele não pensou dessa forma por aquele episódio de eu ter chegado atrasado na concentração. Então, já que você falou isso, explica direitinho para todo mundo saber como que foi aquela parada lá. Quer que eu fale dos outros também ou só a minha? Pode falar de todo mundo. A sua também eu posso falar? Da minha, pode falar. Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar só da minha, vai. O muro da toca era alto, porra. Eu não sei como é que alguns conseguiram pular, mas tudo bem. Estava bem fisicamente na época. Estava bem. Estava bem. Ai, meu Deus. Eu fazia salto em distância então, naquela época. Pô, porque o muro era alto. Você estava, voando mesmo. Eu fui carregar o nosso parceiro Leandro pelo portão da frente, que ele não estava conseguindo pular o muro. Entendeu? E o segurança anotou o horário. E aí, no dia seguinte, o Tele ficou bravo. E aí que entrou o Zico, o Sócrates, o Falcão, que eram filhos dele, né? Então, nós fizemos uma reunião. Sim, pois é. Aí ele falou, não vou cortar. Aí entra na parada dos 28 jogadores. E eu ainda me lembro até hoje que eu falei assim, que todo o grupo falou, não corta ele, não corta os dois, não corta ele. Tá bom, ele perdoou a gente.
Mas aí tinha o corte ali na frente dos... Ele ia mais cortando, dois, né? iam cortando. Aí eu falei, na próximo corte pode ter sido votado. Não, ele te perdoou, ele te perdoou. Eu falei, vai me cortar. E cortou. Ele te cortou depois daquele jogo que nós fizemos contra a Iugoslávia, não foi? Porque daí tinha os dois cortes, né? Lá em Pernambuco, né? Mas é porque eu tenho que fazer mais 2 cortes. Ele deu uns dias de folga. Sim, E aí, na folga, tinha que cortar os 2. Eu já sabia que não ia voltar. Então, né, depois que ele te cortou, o último jogo foi contra o Chile, lá em Curitiba. Foi 1-1, inclusive eu fiz o gol. E durante a partida, o time jogou mal, tá? Durante a partida, o estádio todo gritava seu nome. Renato, 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 Renato. Eu não entendo até hoje, sinceramente, porque aquele episódio não era o suficiente para você cortar um jogador importante que estava em grande forma. Eu acho que aquilo não era o suficiente. O que você acha que ele guardou? Por que ele... O que teve a mais? O que você acha que teve a mais dessa coisa? Eu concordo contigo, não era um motivo suficiente, até porque a Copa do Mundo estava um pouco distante, entendeu? Mas eu acho que ali, pelo menos o que eu penso, e o que eu pensei na época, o caso, ele tinha que cortar alguém. E eu dei a brecha para ele me cortar. Não é que de repente ele quisesse me cortar, mas na cabeça dele, quem que eu vou cortar? Quem que eu vou cortar? Eu dei a brecha. Ele fala, bom, então eu vou aqui. Porque se ele não me corta, ele ia cortar quem? Sim. Podia ser você, hein? O Éder já tinha ido. O Éder já tinha ido para o espaço. Quer dizer, foi apertando, o funil tinha que cortar e eu dei a brecha, entendeu? Se eu não desse a brecha, era uma dor de cabeça a mais que ele ia ter na seleção, porque ele tinha que cortar mais 2 jogadores. E aí, como dei aquela brecha, eu não era motivo suficiente. Hoje em dia, se acontece com um jogador meu, e já aconteceu no clube, já aconteceu de eu, multar e mandar para casa. Mas aí já joguei, já tive experiência lá atrás, aí eu trouxe o cara, multei o cara, fica frio, você mas não faz mais isso, blá, blá, blá. Agora domingo eu quero ver. Entendeu? Então, não é um motivo assim suficiente, porque ali ele me cortando, ele te prejudicou. E prejudicou o país também, porque eu tava bem, eu tinha 23 anos, eu tava bem. Então hoje... Você tinha força física, né? Para aquele jogo mais física, de força. Inteligência, vai falando, vai ficar aqui a tarde toda Você tinha força física. Entendeu? Você vai. Deixa assim, deixa que eu falo. Deixa eu te falar, já que ficou mais divertido, o que você lembra das coisas que acontecia ali na Toca, nas nossas viagens, Hungria, eu não Alemanha? posso falar. Não quer que eu fale, né, cara? Hã? Não, o que você pode falar, fique à vontade. É melhor não falar, eu sou um túmbalo, como se diz, né? Você lembra daquela gravação que você fez pro Globo Esporte, do Dia dos Namorados? Das flores. Das flores? Sim. Conta para esse pessoal o que você fez. Para quem que eram as flores? Então, eu acho que na época eu era o cara mais novo na seleção. Não, eu era mais novo. Você era mais novo? Eu sou de 63. Então tá. Mas os caras me Não, eu não sacanavam quis demais. falar nada quando você falou 23 anos. Não, quem tinha 23 anos era eu, você Então, tinha 24. Eu falei mais 23, velho. 24. Mas tá bom. Mas os caras me sacaneavam demais por ser, né, dos garotos da seleção. Sacaneavam. Aí deu. Mas por quê? O que a gente falava? Você lembra? Sim. Deixa assim, cara. Aí o que aconteceu? Aí deu essa brecha das flores, e aí eu falando ali o nome das mulheres aqui, o nome das mulheres, cara, só que era a mãe dos jogadores. A minha mãe estava na fita. Não, o lance foi o seguinte: meio-dia, né, no Globo Esporte, sentado todo mundo lá naquele cineminha da Toca da Raposa. Vamos ver o Globo Esporte. Aí, de repente, começa o Renato. Essa aqui é para minha namorada Zilda de Belo Horizonte, que era a mãe do Éder. Essa aqui para Zilda de São Paulo, que era minha mãe. Essa aqui para quem? Era a mãe do Magrão. O bom cabrito não berra, né? O bom cabrito não berra. Mas também eu tive que sumir dali, né? Você ficou um tempinho isolado. Mas, tudo bem. Mas o lance é que é legal contar essas histórias, ou mais algumas, porque o pessoal acha que você tem que ir para a seleção e só ficar quadrado, treinando, falando só de futebol. Mas o brasileiro que gosta dessas coisas. Mas então, o caso, uma das coisas que hoje em dia, eu inclusive falo para os meus jogadores, hoje em dia que tá chato é isso, muito celular, os jogadores poucos conversam. Você proíbe celular no vestiário ou você diminui? Em alguns momentos, sim. No vestiário, sim. No vestiário, dia do jogo, entrou no vestiário, acabou.
Não, senão eu falo para eles que daqui a pouco vai ser um cara de marca, enquanto sai um companheiro do deles ou do adversário na marca, daqui a pouco, se continuar assim, alguém vai meter a mão dentro da sunga, vai tirar o celular, vai fazer uma ligação dentro do campo. É inacreditável o celular. Os caras estão... Eles comem assim, eles comem com o celular do lado, falando, não, acabou isso aqui. Tem horas e horas. Senão, pelo amor de Deus. Então, o que eu sinto falta, na nossa época não tinha esse problema de celular. Tinha celular. Não tinha, se não conversava tinha mais, tinha sacanagem, se brincava, pá. O grupo era sempre muito mais unido por causa disso. Hoje em dia, aquele celular tira toda a vontade de eles conversarem, mal termina as refeições, querem ir para o quarto para ficar ali no celular. Então, eu falo para eles. É uma diferença muito grande, muito grande. Essa tecnologia ela veio para adiantar muita coisa, mas para o futebol ela atrasa muita coisa. Então, hoje em dia você não vê mais os jogadores conversando, trocando ideias, se sacaneando, brincando. Muitas vezes, às vezes a gente faz um churrasco, a gente fala, gente, vamos deixar o celular de lado, porque senão não adianta a gente fazer churrasco. Senão, não adianta. Então, hoje em dia também você não tem mais aquele tipo de entrevistas no bom sentido que a gente dava naquela época. Hoje em dia tem o assessor de imprensa, que eu não tenho nada contra o assessor de imprensa, pelo contrário, ele está fazendo o trabalho dele. Mas a maioria dos assessores de imprensa, eles não deixam o jogador falar. Ou só falam na hora que eles querem. E o torcedor quer escutar o jogador. Claro. Ele quer ouvir o jogador. Também. O treinador também. Ele quer. Aí hoje em dia você vê o jogador dificilmente dá uma entrevista. É sempre o treinador que tem que ir lá dar cara para bater. Aí daqui a pouco o assessor de imprensa espera um bom momento para o jogador dar a entrevista. Amigo, é bem diferente da nossa época. Bem diferente. Dois jogadores de ambos os lados se promover no bom sentido, num clássico, num jogo importante, para trazer público, como a gente fazia na época. Você não vê mais isso. Então, hoje, o futebol está muito aqui, muito aqui. O torcedor, tem muitas coisas que o torcedor na nossa época gostava de ver e ouvir. Você não acha que treinamento fechado e entrevista coletiva colaborou para esse afastamento, para essa incompatibilidade de imprensa esportiva e treinadores e jogadores? Porque na nossa época, os jornalistas ficavam dentro do campo. Acabava o treino, os caras vinham com o microfone, você saía para tomar cerveja com o cara, o cara te conhecia, você conhecia a índole do cara. E hoje, os jornalistas são estranhos para os jogadores e os jogadores são estranhos para os jornalistas. Você não acha que esse afastamento é que criou mais críticas? Porque o jornalista não sabe como que é o jogador. E o jogador aceita muito menos as críticas porque ele também não sabe qual é a índole do jornalista. Você não acha que esse afastamento prejudicou? Eu acho, a minha teoria, eu acho que sim. Talvez não dá mais para voltar a ser como era antes. O mundo mudou. Sim. Mas, cara, isolamento total. Jornalista não conhece atleta não conhece jornalista. Na nossa época, por exemplo, a gente sabia a índole dos caras. Se conversava com os caras, saía para tomar cerveja com os caras. De repente o cara te criticava, um cara que você saiu para tomar cerveja, você aceitava, pô, o cara não é sacana, eu conheço o cara. O cara está sendo profissional. Está sendo profissional. Mas hoje em dia, às vezes, é necessário você fazer um treino fechado, claro que não todo dia, não, até para você fazer uma jogada ensaiada, o adversário não sabe o time que vai. Mas todo dia os caras fazem. Você faz todo dia? Não, eu não. Treinamento fechado? Não, estou te perguntando. Não. Bem pelo contrário, eu acho que um dos clubes que a imprensa tem mais acesso, entrada lá é no Grêmio. Eu dificilmente fecho. Então, isso é bom. Dificilmente eu fecho lá. Uma vez ou outra que tem que fazer um treino secreto, jogadas ensaiadas, treinar o time que vai jogar, aí sim se fecha. Mas pelas críticas hoje em dia, e isso é geral, eu vejo nos jogadores, os jogadores eles gostam de ver, e não é bom, mas eles gostam de ver a imprensa por lá de fora. Então o treinador ele tem que agradar muitas vezes o grupo. E o grupo muias vezes ele não quer o jogador, porque os caras hoje em dia eles descem a lenha. Nada, claro que não são todos. Mas às vezes são aquelas críticas justas, mas tem horas que as críticas são injustas porque tem um ou outro jornalista que vai no lado pessoal do jogador. Entendi. E esse jornalista, ele tem família, ele tem filhos. Ele tem que pensar que o jogador de futebol também tem esposa, tem família e tem filhos que estudam no colégio também. E que escutam. Então, exatamente, que escutam. O jornalista, ele tem filho, mas ninguém sabe quem são os filhos dele no colégio.
O filho do jogador, ele sabe. O filho do treinador, no colégio, ele sabe. E a criança sofre bastante. E aquela revolta da criança quando chega em casa, brava, ele não quer nem voltar para o colégio, chorando, ele passa para o pai. E o que acontece? O pai é o jogador. Aí o pai já chega no clube, ele já olha para os caras, infelizmente, ele dá aquela olhada geral. Sim. Entendeu? Então, hoje em dia, para o jogador de futebol, muitos deles, a maioria deles, eles não fazem questão nenhuma de ver a imprensa lá dentro. Sim. Tanto é que não fazem questão nenhuma de dar entrevista, entendeu? Um que o outro que a gente leva, não, tem que dar entrevista, de vez em quando tem que falar. Mas se deixar, eles não falam. Justamente por um dos motivos é esse, entendeu? Porque os caras, tem um que o outro que leva para o lado pessoal. Eu não tenho nada a ver contra as críticas, elogios, faz parte do nosso trabalho, faz parte. Agora, o cara não pode ir para a vida pessoal do cara, entendeu? Pegar no pé do cara, no sentido de que daqui a pouco está atingindo a família dele. E tem um outro aí que os caras não respeitam, não querem saber, não. Renato, eu quero falar um pouco da sua... Quando você era jogador, da sua história como jogador de futebol. Porque você foi um grande jogador. Eu acho até pouco reconhecido pelo que você jogou, na minha visão. Eu acho que tinha que se falar muito mais de Renato Gaúcho como jogador do que se fala hoje. Conta um pouquinho dos momentos, por exemplo, a vitória do Mundial contra o Hamburgo, lá que você fez 2 gols naquela final. E joguei mal. Como foi aquele jogo? Como foi aquele time? Pô, era um timaço. Nós tínhamos um grupo muito bom. Nós tínhamos jogadores que... Em primeiro lugar, nós ganhamos a Libertadores. Para ir para o Mundial. A primeira Libertadores do Grêmio em 83. Até então, tinha sido o maior título que o clube tinha ganho, foi a Libertadores. Nós tínhamos 7, 8 jogadores da base. O Grêmio, acho que teve uma geração assim, muito boa na década de 80. Nós tínhamos vários garotos e nós fomos para esse Mundial contra o Hamburgo. O Hamburgo tinha um grande time. Eu acho que eles eliminaram até a Juventus, né? Na final lá para jogar fortíssimo. E aí, como nós tínhamos muitos garotos, aí que o Espinosa era o treinador e o Fábio Koff era o nosso presidente. Aí eles conversando lá, pô, a gente tem que botar um pouquinho de experiência para esses garotos, para esse Mundial, para esse jogo. Aí o Grêmio trouxe o Paulo César Caju, que praticamente estava parando, e o Mário Sérgio. Botaram essa experiência no meio, contrataram esses 2 jogadores só para esse jogo aqui. E aí nós fomos para Tóquio, ficamos lá uma semana, nos preparamos, e muita gente não acreditava. Tinha muita gente que falava assim, eu tinha 20 anos, 20 para 21. Aí muita gente no dia do jogo, e eu estava bem demais no Grêmio, bem demais. E aí, para variar, né? Aí tinha muita gente que me lembra até hoje e tal, que os caras falavam assim, não, o Renato não vai jogar nada, esse jogo o Renato não vai jogar nada. Por que o Renato não vai jogar? Não vai jogar nada, porque o jogo aqui em Tóquio é meio-dia. E foi lá, 12 horas de fuso horário, é meio-dia. Eu falei, galera, deixa eu falar uma coisinha para vocês, é meio-dia aqui, mas nós não estamos no fuso horário. No Brasil, é meia-noite. É o meu forte. É meu forte, gente. Aí deu no que deu. 2 gols. 2 gols e o Mundial. Bom jogaço. Os 39, 40 minutos do segundo tempo, estava 1-0 pra gente. E aí me deu câimbras. Mas eu corri demais aquele jogo. Aí me deu câimbra. Aí eu saí. O banho era o nosso massageiro. Eu saí para ele massagear, me deu câimbra nas 2 panturrilhas. Aí, enquanto ele estava me massageando na beira do campo, eu já estava pensando, pô, já vai terminar o jogo, vou dar a volta olímpica, vamos ser campeões mundiais, não sei o que. Gol dos caras. E o cara que fez o gol era o cara que eu tinha que marcar, que era o lateral deles. Ele me marcava e eu marcava ele. E aí o cara fez o gol. Eu falei, putz, grilo. E eu não conseguia mais andar de câimbra. Eu falei, aí o banho, aí terminou. Eu falei, pô, vou ter que voltar mais 30 minutos. Não sei se vai dar. E na época só tinham 2 substituições. Sim. E o Espinosa já tinha feito as 2. Eu falei, caraca, como é que vai ser isso agora? Aí voltamos, eu lembro que eu falei assim pros caras, olha só, não sei quanto tempo vou aguentar, que câimbra é câimbra, né? Segurem ali, eu tenho certeza que eu vou fazer outro gol. Eu tinha uma certeza dentro de mim que eu ia fazer outro gol. E com 3 minutos, acho 3 ou 4 minutos, eu fiz o segundo gol. E aí eu lembro que eu falei para os caras, pelo amor de Deus, segurem ali atrás agora. Eu voltei também para marcar para caramba, seja o que Deus quiser, prorrogação, agora a gente tem que segurar até o final. Tivemos até uma chance de fazer o terceiro gol, mas enfim.
20 anos. Eu cheguei no Grêmio com 18 anos, praticamente. Fui padeiro, fui montador de imóveis, cheguei no Grêmio com 18 anos, fui para a categoria de base, no ano seguinte estava no profissional, e no terceiro ano de Grêmio já tinha ajudado a conquistar uma Libertadores do Mundial. A minha carreira, como a tua, com certeza, a minha carreira foi assim, da noite para o dia, Sim. numa velocidade muito grande, muito grande. E, pô, com 20, 21 anos, já ter ganho quase tudo, tendo ajudado a ganhar os 2 principais títulos que o clube tem até hoje, que tinha sido na época Libertadores e Mundial, é que eu falo para os meus jogadores, você pode jogar 10 anos no clube e não fazer história. Sim. Às vezes um cara joga 1 ano no clube e faz histórias porque ele foi campeão, ele botou a história dele no clube. Então a história, o jogador ele marca no clube sendo campeão. Daí você foi pro Flamengo, certo? Aí, do Grêmio você foi pro Flamengo, jogou mais um tempo no Grêmio, joguei contra você, fiquei na seleção, aí você foi pro Flamengo. Em 87. E foi campeão também. Em 87, que eu joguei do lado do meu grande ídolo, o Zico. Tinha um sonho de jogar com ele. E... Tá, você já tinha jogado em 85, né, caramba? Jogar junto no clube. Sim, no clube. Não, no clube. Eu tinha um sonho de jogar com ele no Flamengo, e em 87, no primeiro ano que eu cheguei lá, nós conquistamos o Campeonato Brasileiro, e ainda por cima eu ganhei a bola de ouro como o melhor jogador do Brasil. Aí no ano seguinte... Então, aí naquela época, começou o pessoal a ir para a Europa, né? Sim. Todo mundo ia para a Europa. Eu já estava no Porto quando você foi campeão, lá em 87. Nós até jogamos contra, né? Sim. Porto e Flamengo lá em Paris, né? Sim. Depois eu fui para a Itália, fui para o Asco e tal, e você foi para Roma. Você chegou 1 ano depois da gente. Eu, Careca, Dunga, chegamos 1 ano antes, você chegou 1 ano depois, na Roma. O que não funcionou para você na Roma, por exemplo? É muito fácil, a gente chega aqui e fala assim, mas o Renato está dando desculpa. Eu tenho... Não dou desculpa, é a realidade. Quem sabe não desaprende. Exatamente. Eu cheguei lá, eu peguei um time muito acima de idade, a média de idade, muito acima. Eu cheguei lá com 24 anos, eu acho que eu era o jogador mais novo da Roma. Foi você e o Andrade, né? O Andrade foi também. Eu tinha 2 jogadores, o Giannini, que era filho do vice-presidente lá, e o Massaro, que eles já eram brigados com o grupo. Aí eu cheguei, eles não tocavam a bola para mim dentro do campo. Aí um dia eu cheguei no treinador e falei assim, tive 3 estiramentos logo de cara, porque eu cheguei aqui em calor danado. Isso, só uma coisa, isso de você falar que os caras não tocavam, eu quero falar que é verdade mesmo. Que todos nós que chegamos na Itália, tem esse problema. No início, até os caras pegarem amizade, os caras não tocavam mesmo. Principalmente pela inveja. Sim. De você ser um estrangeiro que vem de fora, ganhando mais. Isso aqui. Mas, mano, eu falo, meu amigo, eu não botei um revólver na cabeça de ninguém para vir para cá. Foram me buscar, vim aqui para ajudar vocês, para ser ajudado também. Mas sabe que lá fora os caras têm... Até hoje acontece isso. Sim. Até hoje. Por isso que o primeiro ano do estrangeiro lá fora, ele é difícil. É difícil. Quando eu cheguei na Roma, o presidente, o que eu mais escutava lá, os caras falaram assim, o Falcão, os caras me falaram que o presidente chegou uma vez na cara do Falcão e falou assim, você tem certeza que você joga futebol? No primeiro ano do Falcão na Roma. Olha isso. Então, e depois se tornou rei de Roma. Penso diferente de uma coisa. Hoje em dia é mais fácil para os caras. Porque hoje em dia, todo mundo vai para a Europa. Todo mundo joga em um dos grandes times. Na nossa época, eu cheguei na Itália, eram só 2 estrangeiros por time. No ano que você foi, aumentou 1. Eram 3, porque tinha você, o Andrade e o Voller. Né? Então, essa era a maior dificuldade. Era essa também a bronca dos caras. Porque nós éramos em minoria. Sim. Poucos. Hoje em dia, os caras têm um montão. Então, continua essa história da Roma. Porque eu vou chegar num ponto que... Então, logo de início, eu tive 3 estiramentos. Cada estiramento fiquei praticamente 1 mês parado. Aí voltava, tive outro, aí voltava. Praticamente fiquei uns 3, 4 meses sem jogar, por causa que eu tive estiramento, por causa do frio. Que eu não estava acostumado. Estava acostumado com o calor do Rio de Janeiro. Aí eu sentia que os caras não tocavam a bola para mim. Aí tinha um problema do Andrade, da cor do Andrade também, que você sabe que tem muito isso lá. Aí eu falei, o que eu vim fazer aqui? Aí um dia eu cheguei no Nils Lind, que era o treinador, sueco. Aí eu falei assim, o mister, deixa de fora.
Mentira, porque eu não quero trazer problema para você. Não sei se você está vendo, os caras não estão me dando a bola, eu corro para cá, os caras tocam lá. Aí quando tem 3, 4 me marcando, os caras me dão a bola quadrada. Então, para não complicar, deixa de fora. Não é bem assim, o primeiro ano do estrangeiro é assim, tá, mas deixa, enquanto, para eu me adaptar, deixa de fora. Eu implorei para ele me tirar do time. Aí saí, e aí mesmo assim desandou a maionese, porque muita gente achava que o nosso time era bom, mas era muito acima da média de idade. Sim, não conheço. Isso o clube pecou bastante e pagou por isso. Eu tinha muitos problemas de lesões justamente por causa disso. Agora é o seguinte, conta para as pessoas o Réveillon de 88 para 89, que nós passamos na casa do Júnior, lá em Pescara. Faz um resumo daquele. Você lembra daquele dia? Eu tinha operado o joelho, e cheguei de muleta. Chegou de muleta, depois parecia pai de santo. Quando foi embora, tava dando pique, né? Sem muleta, sem nada. Voltei a andar, parecia mais ou menos assim, né? Alcoolizado, né? O corpo com álcool, pô, não sofria mais, não tinha mais dores nenhuma. Mas o Júnior recebeu a gente na casa dele, o Júnior, grande Júnior, né? Jogou demais. Só não fui o Tita que estava doente, lembra? O Tita estava com cachumba. Careca foi. Você, Andrade. o Andrade, o outro atacante, o Edmar. Pô, foi bom demais. Foi bom. Pra você, então, né? Porque, pô, não, o lance é o seguinte, de muleta, eu tinha operado... eu tinha que ficar 3 meses sem pisar. Sim. Aí eu cheguei de muleta, sim. Os caras me arrumaram um sofá, eu sentei lá no sofá, sei lá, 8 horas da noite, 8h30. E ficamos tomando cerveja, 5 horas da manhã a gente foi pro hotelzinho do lado, né? Pô, vambora. Falei, beleza, levantei, pus as 2 muletas debaixo do braço, saí andando. Os caras, você tá louco, meu? Falei, agora já foi. Quem via parecia com os cotovelos, tava precisando as muletas. Engraçado demais. Que isso, Casagrande? Pô, as muletas pro joelho. Pô, bons tempos. Bons tempos, hein? Bons tempos, então. Tinha divertimento, tinha amizade de jogador. Hoje em dia não tem mais isso. Pô, eu atravessava a Itália pra ir no churrasco do Cerezo, lá em Gênova. Pô, era demais. Ver isso, a gente fazia isso na Itália. Hoje em dia os caras não fazem isso no próprio país aqui no Brasil. É difícil ver isso. Eu queria fazer umas perguntinhas para você, assim, só de... Você pode até explicar a sua resposta. Mas assim, primeiro, você se sente mais gaúcho ou carioca? Porque você é um gaúcho diferente. Eu nunca te vi na concentração tomando chimarrão. Eu não gosto. Gosta? Nunca gostei. Então, como você se sente mais o que hoje em dia? Não, claro que eu sou gaúcho, nasci no sul. Os meus pais, inclusive, todo dia acordavam 5h30, 6 horas da manhã, se não tomavam o chimarrão deles, arrebentava a cabeça. E muita gente até hoje lá no sul, se não toma chimarrão, fica uma dor de cabeça enorme. Meus pais tomaram. Uma vez tentei experimentar, não gostei, nunca mais. Nunca mais. Eu não gosto de chimarrão, não adianta. Aí você fala assim, eu sou mais gaúcho ou eu sou carioca? Eu nasci no sul, mas para mim, a melhor cidade do mundo é o Rio de Janeiro. Eu gosto do calor, eu gosto de praia, eu gosto do meu futebol, eu gosto do meu chopp depois da praia. E essas coisas... Você pulou uma parada aí. Você gosta da noite. Bom, quem não gosta, né? Eu gostava. Hoje em dia é mais sou do dia, sou da praia. Então, e isso tudo o Rio de Janeiro me dá. Eu moro há mais de 30 anos no Rio de Janeiro. Eu nasci no Sul, óbvio, com 23 anos eu fui embora, 23 para 24 para o Flamengo. Meus negócios todos estão no Rio de Janeiro. E trabalho no Grêmio. Claro, adoro o meu clube de coração. Mas o Rio Grêmio de Janeiro... ou Flamengo, por exemplo? Grêmio ou Flamengo? São 2 grandes clubes, é difícil. Como joguei, trabalhei em outros clubes. Os clubes brasileiros, eu trabalhei em todos os grandes, sempre fui tratado como ídolo, como jogador, como treinador, então não tenho queixa nenhuma. O Grêmio está mais no meu coração, porque eu sou gremista, comecei minha carreira no Grêmio. É o grande ídolo da história. Tem uma estátua lá. Que você pediu, inclusive. Eu comprei a estátua. Eu comprei a estátua. E estou quase pedindo outra. Então, por tudo isso, é lógico que o Grêmio... O que falam de você que não é verdade? Que as pessoas têm... É uma coisa, uma narrativa que se criou sobre alguma coisa assim. Você é mascarado? Não é verdade? Claro que não. Eu sou tímido. Muito tímido. E ninguém acredita. Eu sou tímido demais. Às vezes, por causa da minha timidez, as pessoas acham que eu sou mascarado.
Mas quem me conhece sabe que longe disso, longe disso. Eu sou tímido mesmo. Mas eu levo a fama de marrento. Sim, leva a fama de marrento. Mas longe disso. Você é do estilo, falem bem ou falem mal de mim, ou me esqueçam, me deixa viver? Pode falar bem ou mal de mim, eu não tô nem aí. Você acha que eu vou deixar de viver a minha vida porque a pessoa tá falando mal de mim? Não adianta, você não vai mudar a cabeça de muitas pessoas, deixa de falar mal. Mas eu não vou deixar de viver a minha vida porque a pessoa está falando. Sim, claro. O homem lá de cima não agradou todo mundo. Eu vou agradar você? Ninguém agrada a todo mundo. Como é o pai Renato? O pai Renato Gaúcho. Com a minha filha? Como é a sua relação? Eu conheço sua filha, conversei com ela. Meu relacionamento com ela é maravilhoso, mas eu já poderia ter parado de trabalhar, tá curtindo mais minha vida. Ela gasta demais. Aí a minha bronca com ela é essa, cara. Ela é uma máquina de gastar, meu amigo. Uma máquina. Você não tem noção. Não vou falar em não, você não tem noção. Eu falei, Carol, eu posso parar de trabalhar? Pode, papai, vamos curtir mais a vida. Mas eu vou ficar duro. Do jeito que você gasta dinheiro, minha filha, não dá. Você é ciumento dela? Lógico, muito, aconselho. Você cerca? Eu sempre fui atacante, hoje em dia eu sou um pouco de zagueiro também, né? Mesmo à distância, ela me xinga por causa disso. Carol, horário. Carol, pra você ter uma ideia, ela mora num apartamento que eu dei pra ela. Agora ela tá querendo um outro apartamento. Falei, estamos procurando, estamos achando do jeito que ela quer. Aí o que ela pegou? De estilo, ela pegou as coisas dela, levou lá pro meu apartamento, se instalou lá, tomou conta, pegou meu quarto. Agora, quando eu vou para o Rio de Janeiro, durmo no outro quarto, arrebento minha coluna porque o colchão é duro, eu não gosto. Tá no meu quarto, não para de gastar meu dinheiro e ainda me xinga. Você acha que eu sou um bom pai ou você acha é um que pacote não? É um considerável. Mas que pacote, meu irmão, que pacote. Mas ela é gente boa. Ela é finíssima. Nossa, eu amo minha filha. Não, eu me dou super bem com ela, é companheira. Vou pro bar, levo ela comigo. Vou pra praia, levo ela comigo. Ela é parceira. O que você pode contar aqui para nós, antes de terminar, que você nunca falou para ninguém? Uma coisa que você nunca contou para ninguém, porque, sei lá, nunca te perguntaram, nunca se interessaram, ou que você nunca pensou em falar assim? Você tem alguma coisa desse tipo? Não tem. Minha vida é um livro aberto, até porque fica difícil, né? Tem umas páginas que eu li lá que não está escondida. Se quer expor a vida, vamos expor as vidas. Não, tá tudo tranquilo, minha vida é um livro aberto. Pô, Renato, eu quero te agradecer, foi um papo legal. Como sempre... Já vai terminar? Não, se quer continuar, a gente continua. Oh. Não, mas se a gente continuar, não tem mais coisas que são livres, né? Aí tira essa galera aqui, vai ser uma outra parte do programa que aí não vai ser para maiores de 21 anos. É verdade. Deixa eu te falar, agradeço, sempre bater um papo com você legal, gosto muito de você como pessoa. Você sabe que isso é recíproco. Foi uma alegria ter jogado com você, admiro você como treinador também. Cara, põe no teu currículo mesmo isso, joguei com o Renato. Eu coloco assim, pô, o Renato cruzava as bolas e eu fazia o gol. Eu apareci na televisão por causa dele. No texto ali tá assim. Tá. Quero te agradecer, tá aí o Pode Tudo com... Casão Pode Tudo. É assim, a gente pode falar de qualquer coisa. Tem aqui ó, as camisas de rock and roll, de times, grande Sócrates, Magrão. Pô, grande Magrão, hein? Tivemos o prazer de jogar com ele no Flamengo também. Na seleção. Magrão. Janis Joplin e Quentin Tarantino, cinema. Então, o papo aqui é esse. Pode tudo. Falou, Renato? Eu trouxe uma pequena recordação para você. Com todo carinho para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Vendo você, eu botei um GG, tá? Porque você não... Obrigado pela camisa. Você sabe que eu gosto do Grêmio, né? Já te falei várias vezes. É que teu nome é uma recordação. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado. E eu trouxe um livro para você. Um dos meus livros aqui. Caiu a camisa. Vou deixar a camisa aqui, que essa camisa tem uma história que eu vou te contar. Eu trouxe... Esse aqui é o meu terceiro livro. Eu quero dar de presente para você. Obrigado. É legal, Travessia é a história da minha recuperação, né? Depois que eu saí da internação, a ressocialização da minha vida e tal. Tá bonita a capa, tá bonito. Você sabe, pô, é difícil sair feio, né? Tentam, né? Te deixar feio, Eles tentam, mas não conseguem. E essa camisa aqui, Renato, olha só. Essa camisa foi da Copa de 86 que eu joguei. Olha essa assinatura aqui, que eu vou te mostrar um vídeo. Pode pegar, pega isso para você. Eu vou te mostrar um vídeo aqui.
tal de Pelé, né? Um tal de Pelé. Tal de Pelé. Quer ver? Eu vou te mostrar um vídeo aqui, que vai passar depois para todo mundo ver no programa. É isso aqui, ó. Olha aqui, Segura aí. Casão, aquelas aulas que eu te dei de futebol, você aprendeu mesmo, hein? Agora, tô mandando uma lembrança para você, e não fala para ninguém que foi eu que te dei aula não, tá bom? Eu tô vendo você aí na televisão, você tá bem, tem falado direitinho, mas não fala que foi eu que te dei a aula de futebol, por favor. Você prometeu, tá bom, Casão? Vai uma lembrança pra você aí, aqui ó, é golaço! Pô, eu queria muito que ele tivesse vivo, nosso grande Edson Arantes do Nascimento, para falar que eu também ensinei bastante, Pelé. Eu também ensinei Já bastante. que você apareceu o Pelé aí, eu quero que você assine essa camisa também. Vou colocar você aqui junto com o Clodoaldo, com o Edu, com o Ado e o Pelé, hein? Olha só a consideração que eu tenho com você. Um maior prazer. Qual foi o melhor jogador do mundo, da história, para você, tirando o Pelé, obviamente, que aí não tem como... Olha, é difícil de falar quem foi o maior do mundo, né? Então eu vou dar umas duplas para você. Zico ou Maradona? Quem é fácil, Eu ia falar de Zico, Maradona e Messi. Messi. Você acha que os três foram os maiores jogadores que você viu jogar, Que fora o Pelé? Sim, Pelé, concurso. Esses três. Claro, tive o maior prazer de ver e jogar com outros grandes jogadores. Mas esses três aí, pelo amor de Deus. E que é isso? Vocês brincam de jogar. Maradona, Zico ou Maradona? Você teve. Dava para jogar junto. Sim, Porque o Zico era destro, o Maradona canhoto. Sim. Eu acho que muita gente, para mim foi o Zico. Agora, muita gente acha que é o Maradona, por quê? Porque o Maradona, o Zico teve problema no joelho. Exatamente. Então você vê que ele foi na Copa do Mundo com o joelho só. O Maradona não teve esse problema. O Maradona estava inteiro sempre no joelho. Agora, o que o Zico jogava, pelo amor de Deus. Pô, o Zico jogava aí, demais. então, essa foi uma pequena, grande vantagem que o Maradona, que o Deus tem também, que, pô, adorava ele, como jogador, como pessoa também. Então, talvez ele tenha tido essa pequena vantagem sobre o Zico, porque ele sempre jogou mais inteiro com o Zico, dos joelhos. E o Zico sabe, né, que nós jogamos com ele, a gente viu o sofrimento dele. Sim, antes, durante e depois do jogo, o sacrifício. Tu vê que ele nem treinava, ele fazia um pouquinho de musculação, nadava para poder jogar. Coisa que o Maradona, na época dele, nunca passou por isso. Nunca teve uma contusão gravíssima. Mas dois gênios. Dois gênios. Dois gênios. Agora acabou mesmo, viu? Agora acabou mesmo. Valeu, Renato. Casar, foi um prazer enorme, hein? Valeu. Te ver e dar essa entrevista para você. Para mim também. Foi Show ótimo. de bola. Bate aqui. Valeu, velho. Valeu, irmão. E vou ler com o maior carinho.